Salve a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor do Pai nos reúna, agora, hoje e sempre. Que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, mesmo que à distância, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. Hoje, nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, itens 4 e 5. E o que significa aflição? Segundo o dicionário da língua portuguesa, aflição é um substantivo feminino, condição de estar aflito, ter sentimento recorrente de dor física, moral ou espiritual, ânsia, angústia, agonia, enfim, uma aflição mesmo. E aí nós podemos dizer que nós temos duas causas que podem gerar em nós aflição, sofrimentos, e nós vamos assim dizer. Temos que lembrar que somos herdeiros de nós mesmos, e isso é fato. Ou seja, tudo de bom ou tudo de ruim que acontece na nossa vida hoje é nossa culpa. Isso é 100%. Não existe o acaso tanto de bom como de ruim. A culpa é sempre nossa. A diferença é que às vezes a gente passa por coisas que nos confundem, se é desta ou de outras encarnações. Não é mesmo? Sabemos que no passado nós cometemos erros, tomamos decisões equivocadas, fizemos mal para as pessoas, e hoje a gente está passando por isso, para poder expiar, não é mesmo? Então, nesse caso, seriam as coisas do passado que nos fazem mal hoje. Mas o Evangelho nos diz hoje, vai falar sobre as coisas de hoje, que nos trazem os reflexos ainda hoje, ou seja, são as coisas dessa existência que nos atrapalham a vida nessa existência. São as nossas escolhas equivocadas, são as coisas ruins que nós fazemos, e aí vamos atribuir a culpa ao outro, ou seja, a culpa é dele? Claro que não. Isso significa que toda imperfeição gera sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para as nossas vidas. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação, e as causas estão nas nossas intimidades. E nós podemos avaliar o quanto de sofrimento nos traz a impaciência, quanto sofrimento nos traz a violência que nós temos dentro de nós, o orgulho, o egoísmo. Emmanuel, no seu livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, tem uma página que se chama Examina a própria aflição, e traz uma reflexão muito importante para nós sobre uma série de aflições que nos acometem por conta da nossa invigilância. E aí eu convido a todos que leiam o livro, pois devido ao nosso tempo escasso, nós declinamos sobre os comentários de cada uma dessas aflições. Mas eu cito algumas delas para que nós possamos refletir juntos. São elas a aflição do egoísmo, que se chama egolatria. A aflição do vício, que se chama delinquência. A aflição da agressividade, que se chama cólera. A aflição do crime, que se chama remorso. A aflição do fanatismo, que se chama intolerância. A aflição da fuga, que se chama covardia. A aflição da inveja, que se chama despeito. A aflição da leviandade, que se chama insensatez. A aflição da indisciplina, que se chama desordem.
a aflição da brutalidade, que se chama violência, a aflição da preguiça, que se chama rebeldia, a aflição da vaidade, que se chama loucura, a aflição do relaxamento, que se chama evasiva, a aflição da indiferença, que se chama desânimo, a aflição da inutilidade, que se chama queixa, a aflição do ciúme, que se chama desespero, a aflição da impaciência, que se chama intemperância, a aflição da sovinice, que se chama miséria, a aflição da injustiça, que se chama crueldade. Quantas aflições, não é mesmo? E temos também a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E aqui Emmanuel conclui sua página dizendo: examina a sua própria aflição, para que não converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. É por isso que o Espiritismo, na sua condição de Consolador prometido, vem nos esclarecer e nos consolar nossas dores. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é: a maior parte do nosso sofrimento tem sua causa na vida atual e tem a ver com o nosso caráter. São as causas atuais das nossas aflições. E o que nos propõe o Espiritismo? Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Propõe uma renovação moral, uma transformação do caráter, propõe a absorção dos nossos valores morais e espirituais que pacifiquem o nosso coração, que nos dê sabedoria para viver bem. Por isso, quando nós enfrentarmos um sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribui em quantos por cento para esse sofrimento? Contribui em quê? Então, que essas reflexões sirvam para todos nós sobre as coisas da nossa existência. E é óbvio que em determinado momento da nossa vida vai se misturar as duas causas das aflições, passadas e presentes. E é aí que nós devemos ter a compreensão, aceitação e pedir ajuda aos benfeitores espirituais para nos dar força e coragem para suportarmos as provas e expiações. E lembrando que sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de mudar a direção, não é mesmo? E como bem disse assim o Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, né? Que não é possível você voltar ao passado e reescrever uma história que já foi escrita. Mas é possível que daqui para frente você comece uma nova história. Então, como o presente está sempre caminhando para o futuro, a gente pode mudar a nossa situação e também não importa se tal coisa é uma expiação ou se é uma prova. Isso, de certa forma, nos alivia, no sentido de que não estamos sendo injustiçados. Independente do que possa ser, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aptos para passar por elas. E estamos vivos, graças a Deus. Que não percamos tempo com os erros do passado, simplesmente aprendendo com eles. E depois, deixa que a vida siga o seu curso, apreciando a vida e agradecendo por tudo. Quando se é grato e se aprecia todas as coisas boas da vida, o amor flui livremente para nós e através de nós. E lembrando também que nós já estamos formatando a nossa próxima encarnação. Lembra disso? Com base naquilo que nós estamos fazendo hoje, agora.
Então é bom que a gente possa refletir sobre isso, não é mesmo? O que nós queremos para a nossa próxima encarnação? Que Jesus nos abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele sempre há de querer. Tchau.